a reforma burocrática e a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, Administração Geral e Pública, autoria do professor Augustinho Paludo. Estamos dentro do contexto do Estado Novo Getulista, era Vargas. A virada dos anos 1930 para os anos 1940. A atuação do Estado intervencionista ocorreu em 3 frentes: criação de órgãos e departamentos formuladores de políticas públicas capazes de promover a integração entre o governo e a sociedade, conselhos, basicamente. Mediante a expansão dos órgãos permanentes, como diversos ministérios, órgãos de regulação, fiscalização e controle, alcançando também as funções de planejamento e orçamento, expansão das atividades empresariais do Estado, que passou a executar diretamente atividades e serviços através de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações. Para Bresser Pereira, é esse grupo de estatais criadas entre os anos 1930 e 1950 que constituirá o núcleo do desenvolvimento industrial por substituição de importações. Segundo Fábio Gomes, durante os primeiros anos do Estado Novo, o processo de industrialização ocorreu sem um planejamento estratégico. Obedecia aos impulsos dos mercados e dirigia-se basicamente para a produção de bens de consumo não duráveis e semiduráveis. Foram criadas mais de 50 agências estatais até o ano de 1945, englobando empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações. Segundo Vanderlei Santos, a expansão do Estado no período entre 1930 e 1945 e entre 1951 e 1964 ocorreu mediante a criação de empresas com independência jurídica entre si, enquanto que na expansão ocorrida entre os anos de 1964 e 1974, houve a consolidação de grandes empresas em holdings, com proliferação de subsidiárias em diferentes setores. Nos períodos entre 1930 e 1945 e entre 1951 e 1964, o impulso industrial no Brasil ocorreu através do aumento de estruturas estatais, criação de empresas públicas, criação de sociedades de economia mista, criação de autarquias e criação de fundações. Já no período entre 1964 e 1974, o impulso industrial se deu através de criação de
conglomerados empresariais administrados por holdings. Holdings são empresas criadas para administrar e fazer a gestão do patrimônio e do capital de outras empresas. Proliferação de subsidiárias em diferentes setores. Aqui temos o início da administração indireta no Brasil. Embora o termo administração indireta tenha surgido apenas em 1967, com o Decreto-Lei número 200. No que diz respeito à administração dos recursos humanos, o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, representou a tentativa de formação de uma burocracia brasileira nos moldes weberianos, baseada no princípio do mérito profissional. Entretanto, embora tenham sido valorizados instrumentos importantes à época, tais como o Instituto do Concurso Público e do Treinamento, não se chegou a adotar de forma consistente uma política de recursos humanos que respondesse às necessidades do Estado. O patrimonialismo, contra o qual a administração pública burocrática se instalara, embora em processo de transformação, mantinha ainda sua própria força no quadro político brasileiro. No entanto, o modelo burocrático clássico possibilitou a implantação de uma administração pública profissional, capaz de elaborar políticas públicas e auxiliar nos projetos de desenvolvimento nacional, amparada no poder racional legal, mediante a instituição de carreiras, hierarquia, impessoalidade, regras formais e meritocracia. Em 1939, por meio do Decreto-Lei número 1713, entra em vigor o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, estabelecendo o concurso público para algumas classes de nível superior. No entanto, o número de servidores contratados sem concurso foi bem maior do que os contratados pela via do concurso público, pois as oligarquias continuavam indicando a maioria das pessoas para ocupar cargos públicos. A Lei dos Funcionários Públicos Civis da União, contudo, somente foi aprovada em 1951, Lei número 1711. Ainda no que se refere aos recursos humanos, o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, também fomentava o treinamento dos servidores para o exercício de suas funções. A implantação da administração pública burocrática durante a era Getúlio Vargas foi a principal iniciativa para profissionalizar o serviço público brasileiro. No próximo vídeo, daremos continuidade. Já estamos caminhando para o fim da leitura deste tópico, a reforma burocrática e a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público.